Existe algo profundamente desconfortável em olhar para alguém que parece humano, mas não é. Não porque seja um monstro evidente, mas justamente porque tá perto demais do humano, perto o suficiente para enganar, perto o suficiente para fazer você duvidar de si mesmo. Esse é o território do Vale da Estranheza, um espaço incômodo entre o familiar e o artificial, ou na maioria das vezes artificial, onde algo tenta demais parecer humano e justamente por isso falha. E exatamente aí em que No I'm Not a Human constrói sua experiência, não como um jogo de terror tradicional, mas como um exercício prolongado de desconfiança. No universo do jogo, o mundo não acabou em uma explosão gigante, não houve alguma guerra ou nenhum inimigo muito claro, algo muito evidente. O fim veio da forma mais silenciosa e cruel possível, o próprio Sol. Um símbolo máximo de vida. Durante o dia, o calor mata. À noite, o mundo reaparece em fragmentos, onde pessoas vagam na escuridão procurando algum abrigo, algum local para poder ficar. Outras apenas imitam esse gesto, imitam o comportamento humano. Todas elas batem na sua porta, falam como gente, agem como gente, têm histórias, medos, traumas, vícios, mas nem todas são humanas. E o terror tá justamente no nem todas, que é o que dá a virada de chave em que o terror do jogo trabalha, usando como principal fonte de medo a própria humanidade. O Vale da Estranheza costuma ser associado a robôs, bonecos hiperrealistas, algo mais tecnológico, mais inorgânico. Mas nesse jogo ele se manifesta de uma forma mais sutil, com certeza mais perturbadora e desconfortável. Aqui o estranho não tá na aparência grotesca, mas nos detalhes mínimos. Um sorriso que talvez dure mais que o necessário, um olhar que pareça muito mais atento do que o normal, um corpo que não responde exatamente como deveria, algo tentando imitar o humano, sendo quase um deles para tentar se passar por eles e se misturar ali. O jogo te ensina pouco a pouco a procurar falhas, sinais quase invisíveis de que algo tá fora do lugar. Isso muda a forma como você olha para tudo. Todos esses sinais isolados, eles não provam nada, eles apenas sugerem, eles criam uma dúvida, plantam uma sementinha de uma interrogação na sua cabeça que você pensa, será? E o resultado não é um medo imediato, é um desconforto contínuo, corrosivo que nunca se resolve. E você, ao decorrer do tempo, fica muito mais paranoico. E é exatamente assim que o Vale da Estranheza opera em nossa mente. Nosso cérebro foi moldado por milhares de anos para reconhecer outros humanos através de microexpressões, movimentos sutis, padrões corporais quase inconscientes. Quando algo ocupa esse espaço, nem claramente humano, nem claramente outra coisa, entramos em alerta. Não sabemos se aquilo é seguro ou é perigoso. E justamente por se tratar da mesma espécie que a nossa, que tudo fica muito mais perturbador. Com o tempo, o desconforto deixa de vir apenas dos visitantes. Ele nasce dentro de você. Você percebe que já não confia mais em ninguém. Começa a procurar algum defeito em todo o rosto. Alguém que parece normal demais já é um motivo para você começar a suspeitar dela. E lentamente, sem você perceber, você passa a olhar as pessoas mais com uma visão mecânica, mais com uma visão de que, para você conseguir sobreviver naquele mundo, você tem que abrir mão da sua própria humanidade. E nesse jogo em específico, o Vale das Trevas não fala apenas do artificial tentando ser humano. Muito pelo contrário, ele fala justamente do humano se afastando da própria humanidade. Cada decisão errada, seja ao aceitar quem não deveria ou rejeitar alguém que precisava ser acolhido ali, o peso não é apenas na narrativa do jogo, ele é um peso ético. Não tem resposta correta, não há uma escolha limpa. O terror do jogo não funciona como, por exemplo, um terror de jumpscare que você tem que ficar dando susto na pessoa toda hora. Porque o horror verdadeiro vem depois, na sensação de que você falhou em compreender o outro ou na dúvida disso. O jogo já carrega um cenário muito marcado por decadência e também por desconfiança. Até nas próprias organizações que deveriam proteger a gente, como a FEMA, elas aparecem como forças distantes, quase tão ameaçadoras quanto aquilo que vem do subterrâneo, que seriam os visitantes, que tentam imitar a espécie humana para poder se passar por nós. Nesse sentido, No I'm Not a Human dialoga com um medo muito contemporâneo, o medo de não saber mais reconhecer o que é real, o que é seguro e o que é humano.
O Vale da Estranheza funciona porque revela uma fratura. Esse jogo cava essa fratura até virar um abismo, até virar uma cova. Ele nos faz questionar o tempo todo se ainda somos capazes de ter empatia quando a nossa sobrevivência exige justamente da falta dela para você poder suspeitar de alguém, se ela é humano mesmo, se ela é algum visitante. Se ainda conseguimos ver a humanidade quando o erro pode literalmente custar tudo. O maior terror desse jogo não é de um visitante entrar, mas perceber que depois de tantas escolhas frias, você já não sabe se faria diferente. E no fim, quando tudo se resume a decidir quem merece abrigo, a pergunta do título do jogo deixa de ser dirigida a outra pessoa e passa a ser dirigida a você.